romantismo é todo um período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século XVIII, espalhando-se pelo mundo até o final do século XIX. O berço do romantismo pode ser considerado 3 países: a Itália, a Alemanha e a Inglaterra. Porém, na França, o romantismo ganha força como em nenhum outro país. E através dos artistas franceses, os ideais românticos espalham-se pela Europa e pela América. As características principais. O romantismo surgiu na Europa, no ano de 1774, com o romance E o Sofrimento de Werther Goethe, que tratava da morte como solução de todos os problemas existenciais. Havendo assim suicídios em diversos países europeus, foi dada a proibição dos contos e romances de Werther Goethe. Em 1781, temos Os Salteadores de Friedrich von Schiller, valorizando o passado histórico também na Alemanha, junto com Goethe. E no início do século XVIII, temos o começo do romantismo na Inglaterra, com Lord Byron e a sua obra O Ultrarromantismo, e os romances históricos de Walter Scott. Também no século XVIII, a França foi grande divulgadora do romantismo na Europa e no Ocidente, sendo a principal influência na literatura romântica e brasileira. A partir da segunda metade do século XVIII, temos a industrialização, trazendo modificações nas relações econômicas e sociais. Com a Revolução Francesa, em 1789, teremos a modificação do quadro social e do quadro político em todo o Ocidente, partindo da França para o Ocidente. Haverá também a ascensão da burguesia e o surgimento do proletariado, tornando o romantismo um caráter ideológico em favor da classe dominante, que seria a burguesia. Em 1815, temos a restauração do poder da monarquia na França, chamado de Terror Branca, pela cor branca ser a cor da monarquia. Em suma, o que estava acontecendo? Temos a industrialização, com a mesma temos uma produção em massa, tendo o aumento da capital, a urbanização. Com essa urbanização, teremos a formação de uma classe média, com o aumento de pessoas alfabetizadas. Essas pessoas alfabetizadas começaram a comprar e consumir livros. Então, fazendo assim com que ocorra a democratização da arte romantista. Porque daí os autores podiam viver do lucro das suas próprias produções literárias. Victor Hugo nasceu em 26 de fevereiro de 1802 e morreu em 22 de maio de 1885. Ele foi um poeta e dramaturgo. Ele tornou a ser influenciado por François René, que foi uma famosa figura da escola romântica. Sua primeira obra foi O Último Dia de um Condenado, que escreveu em 1829. Almeida Garrett nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 1799 e morreu em 1854, em Lisboa. Ele foi um importante poeta e romancista português do século XIX. É considerado um dos mais importantes escritores do romantismo português. Sua primeira obra foi Camões, que escreveu em 1825, que ganhou grande importância no mundo literário. Friedrich Schiller nasceu em 10 de novembro de 1759 e morreu em 9 de maio de 1805. Foi um poeta, filósofo
historiador alemão. Foi um representante do romantismo alemão. Em 1781, publicou Os Bandeleiros, seu primeiro grande sucesso nos palcos. Suas obras transparecem valores iluministas como humanismo. Johann Groth nasceu em 28 de abril de 1749 e morreu em 22 de março de 1832. Ele foi um importante romancista, dramaturgo e filosófico alemão. Fez parte dos movimentos literários importantes, como romantismo e expressionismo. William Shakespeare nasceu em 23 de abril de 1564. Sua primeira peça foi Comédia dos Erros, em 1590. Shakespeare é considerado um dos mais importantes dramaturgos e escritores de todos os tempos. Seus textos literários são verdadeiras obras de arte, que permanecem vivas até hoje. Tá, pausa de novo. Se minha mão profana, o relicário, intermissão, aceita penitência, meu lábio peregrino, solitário, demonstrará com sombra a reverência. Ofendeis vossa mão, bom peregrino, que se mostrou devota e reverente, nas mãos dos santos, pago paladino. Esse é o beijo mais santo e conveniente. Os santos e os devotos não têm boca. Sim, peregrino, só para orações. Deixai então, ó santa, que esta boca mostre o caminho certo aos corações. Sem se mexer o santo exalta o voto, então fica quietinha. Eis o devoto, em tua boca me limpo dos pecados. Que passaram assim para meus lábios, pecados meus. Ó, quero os retornados. Devolve-nos, beijais tal qual os lábios,